Fala pessoal da internet, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, bem-vinda. E vou começar recapitulando aqui o que a gente quer fazer e o que a gente fez na aula anterior, tá? Esse daqui é o dashboard que a gente quer chegar, esse daqui é o resultado final, né? Onde a gente clica na semana e daí o dashboard muda automaticamente. E na aula passada, se você não assistiu, volta um vídeo antes desse, né? Volta no vídeo anterior e assiste. A gente praticamente preencheu essa tabela aqui, né? Com o total de horas. A gente jogou aqui um VLOOKUP para pegar os valores dos salários dos empregados, o pagamento deles, né? De acordo com as horas trabalhadas, a obra que eles trabalharam, o preço cobrado por hora. A gente jogou aqui um PROC-V também. E aqui no site Claim, a gente jogou tá, é o produto, né? É o produto aqui, ó. É o produto das horas trabalhadas pela hora cobrada, né? Basicamente isso. E daí o lucro é um menos o outro. Tem que deduzir o imposto também. Eu não estou deduzindo o imposto aqui. A gente não vai entrar no imposto nesse mini curso, tá? O imposto vai ficar para um outro vídeo, para um outro tutorial. O que eu quero fazer agora nessa aula, pessoal, basicamente criar todas as tabelas dinâmicas, tá? Por quê? Aqui, o nosso dashboard ele é criado através da nossa tabela, das tabelas dinâmicas, tá? Então eu quero que vocês venham aqui em Pivot Table Classes e agora a gente vai criar todos os dashboards que tem aqui no gabarito, tá bom? Vamos criar a primeira tabela dinâmica, e nós vamos criar duas, tá? Da mesma. E eu vou explicar o porquê logo. Eu quero uma tabela dinâmica que me dê o empregado e o pagamento, do menor para o maior, e eu quero uma tabela dinâmica que me dê o empregado e o pagamento do maior para o menor, tá bom? Você não precisa entender o porquê agora, logo você vai entender o porquê. Por enquanto eu só quero que você entenda que nós precisamos de duas tabelas com o nome, com o empregado e o pagamento do maior para o menor e do menor para o maior. Beleza? Vamos fazer isso, ó. Então eu quero que você venha aqui em Pivot Tables Class, e daí eu não gosto das grid lines. Vamos tirar as grid lines aqui, ó. Vem em View Grid Lines, daí você tira as grid lines. Agora vamos fazer aqui, ó. Eu quero, na verdade, quando você vem aqui na database e você seleciona a tabela inteira, você pode clicar em inserir tabela dinâmica, a Pivot Table, né? E daí Table Range, já tá o Table Range, New Worksheet. Quando eu coloco Existing Worksheet, daí daria para selecionar o nosso worksheet aqui, às vezes dá erro. Então vamos deixar em New Worksheet, daí eu quero que você clique em New, e aqui em Pivot Table Class, eu quero só que você copie e cole. Daí a gente vai colocar aqui um Revision 1. E daí eu quero que você delete. Tá? Pronto. Então agora dá um F2. Ou clica duas vezes aqui no teu sheet. E daí você tem o Pivot Table Class. Basicamente, a gente acabou de criar a tabela dinâmica. Só que a gente acabou de criar a tabela dinâmica numa new sheet, e daí a gente deletou a sheet anterior. É a mesma coisa, tá? O que eu quero que você faça agora, eu quero que você me dê uma tabela que tenha o nome dos empregados. Então eu quero os employees, tá aqui. E eu quero o salário, tá? O salário tá aqui, ó. Payment Cost. Eu quero eles em valores. Então basicamente tá aqui. Essa é a tabela que eu quero.
E daí aqui eu só vou excluir o blank, eu não quero que o blank apareça, tá? Para deixar a tabela para deixar a tabela bonita. Daí aqui a gente vai fazer, vamos editar aqui, ó. Eu não quero que seja labels, eu quero que seja employee. E aqui eu quero que seja payment or salary. Vamos deixar payment. Podia ser salary, eu acho que é até melhor salary. Mas vamos deixar payment por enquanto. Daí aqui, por que tá pegando? Eu não quero pegar esse primeiro também, tá? Eu quero deixar o nome de todo mundo. Pronto, basicamente isso. Eu quero que isso daqui seja em moeda. Então a gente vai só clicar em moeda aqui. Maravilha, já está em dólar. Show. Agora, eu quero, antes de criar uma outra, aqui a gente já vai colocar do maior para o menor. Pronto, então vamos fazer de novo aqui. Eu quero que você clique na tabela. Clica aqui no filtro. Aí você vem aqui, ó, More Sort Options. E daí você clica em Ascending A to Z by Employee. Payment. Desculpa, Payment. Eu quero que a tabela seja organizada do menor para o maior. E eu quero que ela organize pelo pagamento, tá bom? E aperta OK. Tá? Só que aqui, se você ver, olha, 24 mil dólares provavelmente foi o que o cara ganhou em todas as semanas trabalhadas, né? Então tá pegando a soma. Eu não quero pegar a soma, eu quero pegar semana por semana. Como que a gente vai fazer isso? Eu quero que você venha em Pivot Table Analyze. E daí eu quero que você selecione o Slicer. O Slicer. Insert Slicer, tá aqui, ó. Insert Slicer. E daí, quando você clicar no filtro, né, que é o Slicer, ele vai te pedir para selecionar o filtro. O que você quer filtrar aqui? Você quer filtrar a semana, a week. Então, vamos filtrar a week. Pronto. Então, fiz o meu Slicer, o meu filtro, né? E agora, quando eu clico, olha lá. Agora, quando eu clico na minha semana, eu tenho o salário de cada pessoa naquela semana e eu tenho o salário total, tá? Basicamente isso. A semana 21, acho que é a maior. Acho que são as semanas 15, a 15 tá grande e a 21 também. Então a 15 parece que é um pouco maior e a 15 vai até a linha 31. Então, agora, lembra, eu quero duas tabelas que me dê o nome do empregado e o salário. Aqui eu vou copiar essa tabela e vou colar aqui embaixo. Por que eu estou copiando a mesma tabela? Porque como essa tabela tem esse filtro, quando essa tabela também vai ter esse filtro, né? Então eu tenho duas tabelas com o mesmo slicer. E daí aqui o que eu vou fazer? Ao invés de selecionar de A to Z, eu quero from Z to A. E também eu quero filtrar pelo pagamento. Apertei OK. Pronto. Então aqui, o menor, na semana 19, o menor pagamento foi o do Léo, de $120. Tá aqui, ó, Léo, $120 no bottom e aqui no top. E o Raj no bottom e o Raj no top, tá? Então, duas tabelas com a mesma informação e organização diferente. Basicamente, porque eu quero extrair informações diferentes dessas duas tabelas lá para o meu dashboard, tá? Basicamente isso. Então, agora, eu vou copiar, eu quero mais uma tabela. Deixa eu mostrar aqui o gabarito para vocês, Pivot Tables. Agora eu quero criar essas duas tabelas aqui, ó. Eu quero criar essas duas tabelas e essa aqui também. Essa tabela aqui eu também quero criar. Eu vou tirar eles daqui. Vou colocar aqui.
Pronto. Ou aqui. Isso. Pronto, então eu quero criar essas 3 tabelas. E o que eu quero? Na primeira tabela eu quero todos os valores. Eu quero saber a obra, o faturamento da obra, o custo e o lucro, tá? Automaticamente. Vamos fazer ela primeiro. Eu vou copiar essa tabela. Ah, pessoal, eu não gosto que fica aparecendo as grid lines aqui, tá? Então, eu recomendo que você venha em View, Grid Lines, e daí você só tira a seleção do Grid Lines, e a tabela vai ficar, o teu sheet vai ficar mais limpo, tá? Agora você copia, cola, e agora a gente vai mudar o filtro, tá? Eu não quero o employee, eu quero o site. Então eu vou tirar o employee daqui. Employee, não quero o employee. O pagamento já está lá. Só que eu quero, na verdade, o pagamento vai entrar como meu custo, né? Eu quero saber o faturamento primeiro. Então vamos colocar aqui o faturamento. Vai ser só site claim. Site claim. Vamos dar um espaço aqui, pronto. Site claim, tá lá. É isso. Pagamento agora não vai ser pagamento, né? Vai ser custo. Cost. Vai ser custo. E agora eu quero adicionar o lucro, né? Vou colocar o profit aqui. Eu não quero que apareça soma, eu quero que apareça só o profit. Vou dar, como o nome já tem, eu vou só dar um espaço aqui entre profit e o cifrão e dar um enter. Basicamente isso. Basicamente isso, então a primeira tabela está criada, né? Quando eu clico na semana, aqui não é employee, né? É construction site. Vamos colocar aqui que é a obra, né? Construction site. Construction site. Ou apenas site, tá? Você pode, como nós sabemos do que se trata, né? A gente sabe que se trata de obra, a gente sabe que se trata de um construction site. Você pode deixar, inclusive, site, né? A sua audiência vai saber o que é. No caso, a sua audiência aqui é o seu gerente, é o pessoal do escritório, enfim. Pronto, feito isso, eu quero agora que você tire o site. Vamos só dar uma olhada aqui não no dashboard, na pivot tables. Não, tem um site claim, cost, profit. Eu quero que você deixe apenas essas informações aqui. Essas informações, tá? Por quê? Porque agora eu quero que apareça só o total. Então eu quero essa linha aqui. Eu quero essa linha, só que eu quero ela separada, eu não quero ela na mesma tabela. Eu quero ela separada. Pivot table class. Pronto, eu quero ela separada. Então a gente criou uma nova aqui. Eu não quero saber o site. Pronto, tá aqui. Como eu tirei o site, como a gente não tem a obra, né? Todos só aparece. Como eu tirei essa coluna, eu só tenho essa coluna. E daí, como eu não tenho a obra aqui no filtro, a tabela tá me dando total, né? Então eu tenho basicamente essa linha, tá? Agora que a gente já tem construction site e o total aqui separado, vamos criar essa tabela. Então o que eu quero? Aqui não é employee, aqui é site, tá? Ou construction site, e as horas trabalhadas, tá? Então é isso que eu quero. Eu quero o construction site ou apenas site e as horas trabalhadas. Então vamos colocar aqui, ó, site. Vou copiar essa tabela, colocá-la aqui embaixo. E agora eu quero o construction site
employee rate, week employee, Monday, Tuesday, Friday, total hours, employee rate, payment cost, site, aqui ó, site. Vamos colocar o site aqui. E agora eu não quero nada disso, eu não quero claim, eu não quero cost, eu não quero profit. Eu quero total hours, que são as horas trabalhadas. E daí aqui a gente só tira sum of. E daí eu coloco em horas, basicamente. Daí aqui não é dinheiro, né? Então a gente coloca em general. Basicamente as horas trabalhadas. Então eu vou só tirar daqui. Vou colocar aqui, como só tem duas colunas. Eu vou deixar aqui. Daí aqui, construction site, eu vou deixar só site. Pronto. Total hours. Então, na semana 17, a quantidade total de horas trabalhadas em Kensington foram 62 horas e 62,5 horas. Em Parkvale, 16. West Melbourne, 16. Na semana 14, que foi do dia 28/3 ao dia 2/4 de 2022, em Carlton, o total de horas trabalhadas foram 64, em Parkvale, 22, e no West Melbourne, 104. Tá? Então agora eu tenho essas três tabelas que me dão essas informações. Vamos agora para a próxima tabela. A próxima tabela, pessoal, é uma tabela mais completa, tá? Que é essa aqui. Que, na verdade, as próximas duas, né, são mais completas. Vamos fazer essa daqui primeiro. O que eu quero nessa tabela? Eu quero os empregados, todo mundo, né? Eu quero todo mundo que está na minha folha de pagamento. Daí eu quero todos os dias da semana em horas e as horas trabalhadas. Que é basicamente, pessoal, se vocês perceberem, ó, aqui eu tenho a obra e o total de horas trabalhadas naquela obra. E daí aqui eu tenho a soma total. Se vocês olharem o total dessa tabela, tem que bater com essa tabela. Por quê? Aqui eu tenho uma obra e as horas trabalhadas. E aqui eu tenho os empregados e as horas trabalhadas. E o total de horas trabalhadas dos empregados tem que ser exatamente igual ao total de horas trabalhadas nas obras. Por quê? Porque eu estou pagando 590 horas para os empregados e eu estou cobrando 590 horas das obras, tá? Então, vamos lá. Pivot Table Class. Eu quero que você copie uma tabela, pode ser essa daqui que a gente já tem um empregado, né? Ó. Vou copiar, clica na semana 15. Vamos fazer assim, ó. Vem aqui na semana 15, clica na semana 15 e copia essa tabela, tá? Copia essa tabela e cola aqui na coluna Q. Só para dar um espaço. Na coluna Q. Daí aqui já tem o pagamento, eu não quero o pagamento nessa tabela, eu quero saber as horas, tá? Então, eu vou tirar o pagamento dessa tabela porque não me interessa. Tá? Tiro o payment. Daí eu quero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, total hours. Clique em todo mundo. E daí agora, depois que você clicar em todo mundo, eu quero que você venha aqui, tire o dinheiro, né? Tira a formatação de dinheiro. Isso aqui é general. E aí aqui agora a gente só vai arrumar manualmente Monday in hours, Tuesday in hours, Wednesday in hours, Thursday in hours, Friday in hours, Saturday in hours, total hours em hours. Pronto, então o total de horas trabalhadas na semana 15
foram 903,5. Então eu tô pagando 903,5. Eu gosto de deixar com 2 casas decimais, tá? Então aqui nas casas a gente só vai mover uma. Porra, fica muito. Vai ficar muito. Vamos deixar só com uma, fica melhor. 900... Aqui embaixo eu acho que eu vou deixar com 2, ok? Aqui embaixo eu vou deixar com 2. Pronto, aqui embaixo o total eu vou deixar com 2 casas decimais. Assim a tabela fica mais limpa. Eu gosto de deixar tudo centralizado, né? Vou centralizar todo mundo aqui. Pronto. Aqui também, eu gosto de deixar centralizado. Pronto, então aqui nós temos 903,5. Aqui também nós temos 903,5, tá? Esse foi o total de horas trabalhadas. Agora, lembra, eu quero também mostrar a quantidade de horas que cada empregado trabalhou em cada obra, tá? Então aqui eu quero separar. Aqui eu tenho o total de horas trabalhadas por dia da semana. Na semana 19, vou clicar aqui na semana 15, né? Que tem mais dados. Quando eu clico na semana 15, eu tenho aqui todo mundo, eu tenho a quantidade de horas trabalhadas de segunda a sábado na semana 15, e aqui eu tenho a quantidade de horas trabalhadas em cada obra na semana 15, tá? Então eu quero empregado e obra, é isso que eu quero. Vamos voltar aqui na Pivot Table Class, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V, e daí agora eu não quero horas. Eu não quero horas aqui, quer dizer, eu não quero os dias da semana, né? Vou tirar todo mundo. Eu quero site. Eu quero site na coluna. Então eu quero site na coluna. E daí agora eu quero total hours em cada coluna. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Então 903,5 foi o total de horas que todos esses empregados trabalharam em todas essas obras. 903,5 foi o total de horas que todos esses empregados trabalharam de segunda a sábado. 903,5 é o total de horas nas obras, tá? Então eu tenho o total, eu abro aqui o total de segunda a sábado, eu abro o total aqui na mesma semana por obra, tá? Então a tabela tá me dando, todas essas tabelas elas estão me dando o resultado final igual, só que a informação na tabela é diferente, tá? Isso vai ser importante para a gente criar o nosso dashboard. Agora, se você vir aqui em Pivot Tables, essas são as tabelas que a gente precisa. Então, nós temos um filtro, uma slicer e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. Se você for na sua agora, você vai ter uma slicer e daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. Basicamente isso. E isso era o que eu tinha para mostrar para vocês aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês, aqui nessa aula, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também para fortalecer. E compartilha com os amigos, ativa o sininho das notificações, né? Porque daí você fica por dentro de tudo que eu postar assim que eu postar. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, tá? Aqui no link abaixo tem o link de todas as redes sociais. Se você ainda não tem essa planilha, o link de acesso para esse material também está aqui embaixo, tá? Clica nele e baixa o material. Como você já está na aula 3, né? Acho que essa aula 3, você provavelmente já deve ter feito isso. Se não, volta lá na aula 1, onde eu mostro como você faz. Ou clica no link aqui embaixo e baixa. Se você tiver dúvida, deixa um comentário aqui embaixo e logo eu vou responder, tá? Basicamente isso, te vejo na próxima aula. Forte abraço!